Ô Silvio, tem tantos aspectos desse caso para abordar que parece um jogo de 7 erros, né? O primeiro deles é que a reclamação do Flávio Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal o coloca na posição de investigado, algo que ele dizia até ontem não ser. Ele disse, inclusive, que não foi depor no Ministério Público a respeito do caso do seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, justamente por não ser investigado e não ter tido acesso aos autos. Como então agora ele faz uma reclamação, portanto, já com acesso a esses mesmos autos e na condição de quem se diz investigado, de quem diz que teve o seu direito a um foro usurpado pelo juízo de primeiro grau, pelo Ministério Público, portanto, de primeiro grau. Tem aí uma contradição imediata. A outra contradição é do ministro Luiz Fux, que no ano passado, no julgamento sobre a redução do foro por prerrogativa de função, votou com a maioria que entendeu que o foro deve vigorar apenas para atos concernentes ao mandato. Agora ele fez, na decisão dele, um duplo twist carpado para dizer que a decisão se dá caso a caso, não foi o que ele disse no julgamento anterior, e para dizer que a diplomação já confere foro em tese ao Flávio Bolsonaro, quando toda a movimentação investigada do Fabrício Queiroz é de 2016 a 2017. Nesse período, Flávio Bolsonaro era deputado estadual, com foro, portanto, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e não no Supremo Tribunal Federal. Essas são as contradições técnico-jurídicas do caso. E aí tem a questão política, né? Todo mundo com quem eu conversei, procuradores, ministros do Supremo, advogados, classificaram essa reclamação do Flávio Bolsonaro, aliados do próprio Bolsonaro, como um tiro no pé de proporções épicas. Porque ele tira o caso que estava apenas começando lá no Ministério Público do Rio de Janeiro e leva diretamente para a Praça dos Três Poderes, na vizinhança do seu pai, com a possibilidade de que a Procuradora-Geral da República, possibilidade não, quase uma inevitabilidade, a Raquel Dodge tenha de entrar e se manifestar no caso, porque ele chegou ao Supremo. Então agora vai para o Ministério Público Federal, para a primeira turma, que é a do Marco Aurélio Mello, que é o relator do caso, e chega ali a vizinhança do Jair Bolsonaro, nunca esquecendo que uma das movimentações flagradas do Fabrício Queiroz diz respeito ao próprio presidente da República. Foram alguns depósitos na conta da primeira-dama que o Jair Bolsonaro diz que eram referentes a empréstimos, pagamento de empréstimos. Portanto, ele levou a crise para o colo do pai, para o Planalto, e contradisse politicamente tudo aquilo que o bolsonarismo sempre pregou, contra o foro, contra a ideia de se valer da função para ter foro privilegiado, contra a ideia de se recorrer ao Supremo Tribunal Federal para resolver tudo. É ou não é? Que os bolsonaristas achavam que o petismo recorria ao Supremo toda hora, que o Supremo queria ter protagonismo indevido. Agora eles buscam um protagonismo do Supremo, encontram guarida no Fux, que tem se mostrado um ministro total flex nas suas convicções e nas suas decisões, e contradizem tudo que vinham dizendo sobre o próprio caso Fabrício Queiroz e sobre a renovação política de uma maneira geral. Então é um caso exemplar para várias análises aqui. Vamos voltar a ele daqui a pouco.